Sejam muito bem-vindos a mais um Apocast, nesse episódio com Vanderlei Assis, diretor, sócio, fundador da Metalúrgica Assis, metalúrgica que eu conheci antes como Metalúrgica Gourmet. Eu falei isso, eu falei com muito carinho porque realmente é a visão que a gente tinha de fora da tua empresa, que realmente é uma empresa que preza por qualidade, que preza por cuidado, e é a visão que algumas indústrias que a gente tem muito contato também têm da empresa. Então, primeiramente, parabéns por esse legado. Bom, obrigado aí pelo convite, obrigado pelo carinho de pensar assim. Quando a gente ouve isso, realmente é um reconhecimento, né? Sim. Do trabalho que a gente tem feito, né? E a gente faz até hoje aí, que é trabalhar, ter qualidade mesmo naquilo que a gente faz, né? Legal. E bora bater um papo aí sobre a evolução da Assis nesses 25 anos de mercado. Então, bora pro conteúdo. Valeu! O Walter, que é um engenheiro que era meu ex-chefe na empresa que eu trabalhava, essa empresa acabou, por motivos lá, fechando, e ele bateu na nossa porta lá, olha, vamos trabalhar juntos e tal. Mas confesso que eu tinha vergonha dele, porque, pô, na época o Walter já era um engenheiro bem renomado, já tinha trabalhado em outras empresas, já tinha sido sócio, né, uma empresa de estrutura metálica e tal. Eu falei, olha, Walter, a estrutura que eu tenho é essa, né? Pequeno, escritóriozinho que entrava um, saiu o outro e tal. Uhum. Ele falou, não, era mais ele me avaliando do que eu avaliando ele, né? Na questão de contratação. Foi o contrário, né? Uhum. Então, ele falou, não, o teu comportamento sempre foi um bom comportamento na empresa, tal, na questão de fazer, saiu legal, vamos Mas era uma junto aí. empresa grande já? Tinha... Era uma empresa de uns 30 funcionários, eu acho. Entendi. Era na Santos Dumont ali, Uhum. uma metalúrgica MEC na época. Sim. Tinha uma boa estrutura, fazia bastante obras, né? E eu tinha o conhecimento disso, aí entrei ali como auxiliar de produção, passei para soldador, de soldador passei para montador, passei para encarregado de montagem de obras, e daí depois saí para me aventurar, assim, por assim dizer, né? E já tinha lá, tinha o Walter, que fazia parte comercial e era engenheiro, tinha o Rogério, depois também veio trabalhar comigo, trabalhamos por 15 anos junto, o Walter 20 anos trabalhou comigo. E isso me fez o quê também, assim, né? A gente entender que a parte de engenharia era muito importante. Desde o início da Assis, a gente trabalhou com produtos engenheirados, assim, né? Com engenharia para atender. Nada muito aventureiro, isso aqui dá certo, isso aqui não. Eu já fiz com esse perfil, vou aplicar isso aqui, não. Sempre calcula, dimensiona e faz acontecer. Então esse foi o início, assim, da Assis. Aí chegou um momento que eu vi que era obra o meu negócio, entendi que falo que às vezes a gente vem com umas tendências nossas mesmo, assim, e aí segui com a obra, estivemos aí no meio, a gente fabricou uma parte de ventilação industrial, aí foi um pedaço. Hoje quem é o proprietário, muito legal, bem meu amigo, um cara excepcional, é o Márcio da Aeroville. Então depois ele saiu, montou a empresa dele, continuou, tocou até em acordo com ele, não, mas então tinha uma carteirinha pequena, mas toca aí, assume. E foi, o Márcio hoje está muito bem. O Márcio hoje é que está na estrutura que era nossa lá na Santos Dumont, na Tuiuti ali. Na Tuiuti, perfeito. Admiro muito ele também. Eu acho que essa parte de metálica é muito fácil tu cair em produção de produto, né? Que tem muito pequenos produtos que tu consegue produzir com metal ali. E deve ser tentador, né? Sim. Eu conversei com o meu sogro, trabalha com isso. Ele tem uma empresa pequena de metálica, de serralheria e tudo mais, que é a Joy Metal. Conheço. E daí é meu sogro, né? O Borges. Daí a gente discute, eu falo pra ele, é muito fácil, né? E é um trabalho que eu falo pra ele, vocês são muito guerreiros, porque ninguém mais quer trabalhar com solda. E como vocês fazem com esses desafios? Porque gurizada nova não quer mais soldar.
Estrutura metálica, hoje eu acho que ela, obviamente a de vocês é tudo, ela vem com as matrizes prontas, já encaixadas, parafusadas, como que funciona? A gente faz toda a parte do primeiro, estava falando na parte de projetos, faz todo o projeto. Tem uma facilidade hoje, né, que vai já para a máquina de oxicode, centro de furação, né, tudo automatizado, mas tem a montagem das peças, que faz a solda, tudo, nas tesouras grandes, e depois para a obra ela é parafusada. Mas sim, a dificuldade hoje de mão de obra eu diria que a nível Brasil já tem uma dificuldade. A nível Joinville, ou Vale Itajaí, nossa região, estamos vivendo uma região de pleno emprego, né? Sim. Então a gente concorre com muitas empresas, né? De outros segmentos. Então é uma dificuldade realmente de encontrar, de manter o colaborador, mas eu acho que talvez pela história, pela essência, e temos profissionais de muitos anos junto conosco ainda, né? Trabalhando aí, mas é matar um leão por dia nessa questão de reter, de fazer, a questão dos soldadores, né? Ainda não é a maior dificuldade o soldador. Hoje a gente encontra uma dificuldade no montador, a pessoa de campo, né? E daí está mais exposta ali a trabalho fora, ali, isso a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior para encontrar. Encontrar esse profissional. Quem estava conosco aqui é o pessoal da Nova Logic. Eles trabalham muito com grandes data centers, né? E Google, Facebook, Mercado Livre, eles que produzem. E eles investiram que eles também trabalham, aqui não é civil, é carpintaria, vários tipos. Eles investiram muito em programas para as famílias das pessoas que trabalham com ele, nem para as pessoas que trabalham com ele. E programas, até ele comentou de um que eu achei incrível, que foi a questão de eles fazem obras fora, como toda empresa, né? Geralmente, eu acredito que vocês também não produzem só para Joinville, né? Não, a gente tem E essas pessoas que vão para fora, eles têm um programa que eles mandam cestas para a família da pessoa enquanto a pessoa está fora. Daí diz ele que salvou até um casamento, falou que a mulher nunca tinha recebido uma cesta. Daí ele mandou a cesta para a mulher lá e com o nome do marido, que estava lá trabalhando, falando, fica muito bem, não sei o quê. Então eu achei... E são pequenos programas que para esse perfil de trabalhador faz total diferença. Hoje tem que trabalhar isso aí, né? A gente tem alguns programas lá, a gente está... A nossa partida, vamos dizer assim, a pegada hoje, nesse momento da empresa, é pessoas e processos. Né? É o que a gente está trabalhando, é a nossa bandeira. Esse último ano aí, questão de cultura da empresa também, né? A gente fez um evento de cultura no final do ano passado, a gente vem mantendo algumas coisas aí, porque é a nossa, vamos dizer assim, a nossa engrenagem principal, né? A gente pode ter tecnologia, ajuda, ela alimenta bastante, mas sem as pessoas, infelizmente, a gente não vai a lugar algum, né? Então a gente precisa ter esse braço aí e trabalhar muito essas questões aí. Quando a gente fala de pessoas e processos, porque senão, se você não está com o teu processo muito bem alinhado, até para manter as pessoas, né? Porque senão chega lá, está desorganizado, não está bem feito, ou ela não sabe muito o que vai fazer. Então a gente começou a identificar isso dentro da empresa também, até pelo crescimento que a gente vem de empresas menores, né? Então a gente, peraí, vamos olhar com carinho isso aí, né? Sim. A gente poder manter, para reter, para a pessoa saber, veio aqui, para onde vai, o que vou fazer, eu tenho oportunidade de crescimento, não tenho, o que eu preciso fazer se eu entrei de auxiliar de produção, mas eu quero ser soldador. Então a gente deixar isso claro para ele, o que precisa fazer? Precisa fazer um curso, precisa ter isso, precisa ter aquilo, né? Alguns incentivos para eles, para realmente estar isso claro aí, e eles terem essa evolução também, né? Sim. E hoje vocês, como que vocês fazem? Eu me lembro que obra, principalmente para vocês que pegam uma fundação, né? Vocês têm, quer dizer, iniciou a terraplanagem, muito provavelmente já está quase com a obra fechada. Né? Iniciou a mexer no terreno, vocês já deveriam estar com o contrato lá. Como vocês chegam nesses clientes? Imagino que muito por indicação pelo tempo de casa que vocês têm hoje, né? Mas no início, como que era a venda? Eu vou te falar que nós temos
assim, no início, quem trouxe muitos negócios foi o Walter. Foi através dele, porque ele já tinha um conhecimento muito grande dentro de Joinville, dentro da indústria de Joinville. Então a gente começou a fazer, a gente fazia já serviço para Embraco, a gente trabalhou muito para própria Whirlpool, para Crona, Fortileve, que são clientes que a gente mantém até hoje. Univille, posso dizer que eu acho que 80% ou 90% do que tem de estrutura metálica lá foi nós que fizemos. Né? Alguns colégios, hoje a gente continua fazendo obra para o Bom Jesus. Então a gente se mantém com alguns clientes que a gente são recorrentes, assim, né? E algumas construtoras também, a gente já tinha um relacionamento, continua atendendo eles, continua com a parceria. Legal. Então a gente tem isso. Mas eu não tenho uma venda ativa. Nós somos, eu falo assim, mais comprado do que vem de indicação, do que vem de demanda, do que a gente sai fazer. A gente participa, olhando hoje para o número de obras que tem, eu falo assim, nossa região, nosso canteiro, né? Porque você pega aqui Araquari, próprio Joinville, Portapuá, é um canteiro de obras, você consegue obras direto. Então a gente não, hoje eu falo com a deficiência nossa, assim, a gente não tem participado muito dessa questão de estar antes nos projetos. Os clientes que a gente já conhece, sim, a gente vem, trabalha, a gente soluciona muitos problemas dos clientes, às vezes, né, de questão de projeto, na questão logística deles, entender o que é o cliente, a necessidade dele da obra, né? Não é fazer a obra por fazer. Quando a gente tem essa oportunidade até de chegar um pouquinho antes e entender isso, às vezes você consegue fazer uma obra custo-benefício, melhorar isso. Como a gente tem uma engenharia forte internamente, a questão dos projetos, então a gente consegue fazer esse compilamento antes, né, para o próprio cliente. E eu sempre falo para ele ficar à vontade, né, porque é o nosso trabalho, é o trabalho inicial nosso, né. Então isso faz parte do nosso negócio. Então a gente entra ali, o cara tem um terreno, vou fazer o que? É um galpão logístico. Sim. Em doca, não tem? É uma indústria. Mais alto. Tem ponte rolante? Não tem? Qual que é o melhor espaçamento para isso? Qual que não tem? Se precisa de iluminação interna? Não precisa? Então, todas essas questões que a gente vai trabalhando e vai ajudando, junto com o cliente, a formar o melhor negócio dele, né? Então, pensando no negócio e pensando depois, propriamente, no espaço físico que é a obra, né? Quando ele vai investir, normalmente ela tem que dar um retorno, né? Sim. Mas olhando para esse cenário, então seria interessante vocês estarem antes, né? Sim. Até porque, querendo ou não, senão vocês vão receber o projeto fechado, é isso, pronto e acabou. E por mais que vocês queiram gourmetizar ou falar, não, dá para ser melhor assim, corre risco vocês perder o orçamento porque vocês querem dar esse pequeno... Sim, né? Sim, isso é uma verdade, vamos dizer assim, né? Que a gente tem internamente, a gente vem trabalhando para melhorar isso, né? Porque é que o orçamento é uma área que ela demanda muito. Tá? O orçamento nosso não é por metro quadrado, uma coisa que você faz um dia. O orçamento hoje leva aí uns 10 dias, porque vem uma demanda, porque nem sempre vem projeto, a grande maioria das vezes não vem ali um arquitetônico, mas o projeto a gente tem que desenvolver. Então você vai para um engenheiro calculista, ele vai dimensionar toda a obra, quase que deixar o projeto pronto, que daí vai para suprimentos fazer uma cotação, que depois vai vir para a parte comercial fazer a proposta propriamente dita ali, né, editar propostas, números aí. Então ele tem um trabalho para ser feito aí antes de apresentar uma proposta, né? Então e qual que é a preocupação às vezes? Eu vou colocar mais vendedores na rua, mas é a resposta que a gente tem que dar para esses vendedores, sabe? Como é que eu capto lá 20 propostas, eu tenho que atender essas 20 propostas, né? E hoje a gente tem uma demanda grande, assim, sabe, de orçamentos e propostas. Então a gente tem aumentado já o nosso número de orçamentistas internos, parte de engenharia também, para poder atender as demandas que já vêm. Né? Então, mas a gente precisa se organizar melhor para estar um pouquinho o timing na frente. São uns passinhos antes, né? E eu falo do terreno da terraplanagem porque era como eu fazia. Na época que vendia, rua, né? Carro na rua, bunda na estrada, e via qualquer tipo de terraplanagem, já batia na porta e vamos começar, daí vai aquele ciclo, né?
responsável pela obra, quem que é o escritório de engenharia, passa para o dono da obra, às vezes não tinha escritório de engenharia ainda. Então, fazia muito esse caminho. E realmente, quando a gente chega primeiro, é muito mais fácil, né? Sim. A gente conseguir ter essa obra, até se tu quiser trazer alguma opinião em cima da... Uhum. Eu vejo grandes empresas de estruturas metálicas, de pré-moldados, a nível Brasil, que eles cresceram muito com um cliente só. Uhum. Né? E a gente pega na região de Rio do Sul, lá a gente tem alguns que, Sim, sim. né, a gente saiba quem é a empresa, cresceu muito por conta de dois principais clientes deles ali, né? Uhum. Tu vê isso como uma coisa boa, ter um cliente só específico? Como que é isso para vocês, assim? Eu acho um risco, né? Uhum. Porque por um momento talvez de alavancagem, de crescimento seja interessante, né? Tu ter um cliente que, vamos dizer assim, que tem uma demanda grande, mas eu acho um risco porque assim, ó, por mais que tu tenha uma boa relação, quem decide são pessoas, né? Sim. E em algum momento sempre vai ter um novo entrante, alguém oferecendo, alguém querendo batendo na porta, e o cliente está com o direito dele, às vezes, de experimentar um outro fornecedor, né? E pode, a qualquer momento, sei lá, por algum motivo, romper essa relação. Uhum. E aí você fica meio Aquele que custo lá em cima. o custo lá em cima, daí você não tem novos clientes, aí até você buscar novos clientes, né, para você ter a tua carteira, talvez você tem que subdividir, né? Tem esse cliente, mantém ele, mas busca novos players, novos clientes menores, alguma coisa que você vai atendendo, porque qualquer coisa que der aqui você não vai sucumbir toda a sua estrutura, né? Uhum. Eu vi muito isso acontecer quando teve aí uma demanda, por exemplo, em Joinville, acho que 2008, sei lá, 10, 12 faz tempo assim, que as empresas começaram a terceirizar. Então, o cara que tinha uma usinagem dentro da Fundição Tupi ou dentro de outra empresa, eles montavam uma empresa, mas quem que era o cliente dele? Ele sabia fazer para aquela empresa. E quando rompia um contrato, o cara quebrava. Uhum. Sabe? Aconteceu muito isso. Uhum. Não foi nenhuma nem duas empresas que a gente viu acontecer, porque ele ficava à mercê de um... Era em 2000, acho que em 2012, estava em alta a venda da mão de obra em si, né? Sim. Que era homem-hora, que eles falavam, dentro da Uhum. Tupi, dentro de outras empresas aqui da região. Sim, então, caldeiraria, sei muito caldeiraria. O cara era o chefe da caldeiraria da Tupi, montava uma empresa. Fazia isso, montava uma empresa. Era uma estratégia da empresa, era uma coisa de momento, né? Porque as empresas, ela tem essa pegada, vamos dizer assim, uma hora é horizontal, outra hora é vertical, vai muito do gestor, do CEO que está administrando, às vezes vem culturas diferentes, né? Às vezes não é nenhuma cultura aqui do nosso país, às vezes traz uma cultura de fora e muda isso, aí deu certo, normal, as pessoas copiam, as outras indústrias vai. Sim. Então a gente vê esse ciclo. Mas voltando ali para, eu acho perigoso, assim, né? Eu acho que ele tem uma vantagem, vamos dizer assim, né? Porque você pode estruturar. Eu acho que uma oportunidade, se você tiver um bom cliente, para você manter ali, é uma baita oportunidade para você manter, mas você se organizar, mas não se acomodar, vamos dizer assim, né? Para ter só esse cliente aí. A gente viu, a primeira empresa que eu trabalhei como CLT, acho que uma vez praticamente. E essa empresa que eu trabalhei, ela prestava serviço para a VEG. E eu me lembro exatamente disso, que o faturamento, que eu trabalhava no almoxerifado, separando peça e tudo mais, o faturamento em si da empresa girava 85% em cima da... Aí aquilo ficou muito na minha cabeça, né? E eu vi que depois eu comecei, tudo que eu via disso eu parava para perceber. E hoje aqui na estrutura da empresa é uma coisa que a gente toma muito cuidado. Então a gente pensou, legal, a gente tem um ICP, um cliente ideal, mas esse cliente ideal não pode ser a Coca-Cola, porque obviamente vai tomar uma estrutura muito grande da empresa, vai ter uma quantidade de pessoas muito grande para atender, maravilhoso, né? Porque daí tu dá aquele boom, né? Só que a gente
não é escalável, né? Que a gente fala no mundo da tecnologia, conforme cresce a receita, o custo cresce atrás. E se um cai, o outro não cai na mesma velocidade. Então a gente sempre teve muito cuidado com isso. E isso eu aprendi no chão ali da, principalmente, indústria barra obra, né? Que é da onde que é a minha escola, né? Eu vi que tu passou por muita coisa, porque são 25 anos de empresa. E você sempre se preocuparam. E eu me lembro disso, que na época que eu atuava, vocês já existiam, a gente já conhecia, né? E a visão que se tinha de vocês era que era algo gourmet, era muito que a metalúrgica CIS era tipo, a qualidade, é gourmet, entende? E isso foi intencional ou simplesmente aconteceu porque vocês fizeram o básico bem feito, que é cuidar da qualidade? Eu acho que o básico bem feito, cuidar da qualidade, e essa questão também da gente sempre trabalhar com uma engenharia, né? Acho que isso sempre foi uma preocupação nossa, né? E aí, você vai fazer uma obra, você está fazendo ela bem feito, você está cuidando, porque você tem que pensar sempre assim, eu sei que isso é uma frase que muita gente fala, mas Sim. assim, eu compraria, eu ia estar satisfeito com esse meu Sim. produto, né? Então, às vezes assim, vamos falar de estrutura metálica. Eu costumo dizer que estrutura metálica, um policorte, uma máquina de solda, todo mundo faz. Né? Essa é uma grande verdade. Se desenvolver uma estrutura metálica, tem pessoas embaixo, né? Essa é outra coisa que eu sempre comento. Tem uma responsabilidade nisso, né? Tem vai fazer. Mas aí quando você vai falar em qualidade das peças, propriamente disso, tirando segurança, quando você vai fazer a engenharia, você já está fazendo uma engenharia. Então, você fazer uma peça bonita, você fazer uma estrutura, porque isso vai fazer parte da indústria, né? Você comprou uma estrutura metálica, tá lá, mas é o teu parque fabril. Também você quer ter aquilo bonito, você precisa, né, agregar isso aí, né? Sim. E você pode fazer ele bem feito ou mal feito, né? Então, assim, isso era uma preocupação nossa, realmente de fazer, talvez o cliente nem perceba, né? Mas uma orelhinha de contravento que a gente chama, que está lá em cima, ela tem um ângulozinho, cortado o canto, tirado as arestas, está bem feitinha, está bem Legal. tirado o pingo de solda, Sim. entendeu? Não é porque o cara não vai ver, mas nós estamos sabendo, né? Sim. Que isso ali vai acontecer. Então, sempre essa preocupação muito grande, assim, uma estrutura toda parafusada, toda galvanizada a fogo, parafuso alta resistência. Então, tem uma série de pormenores que às vezes que a gente faz, que às vezes nem sempre é percebido, né? Então, vai fazer uma estrutura. Qual é a questão do parafuso? Às vezes, o cara faz uma estrutura, não dimensionou direito, ou superdimensionou, mas aí o parafuso não é o parafuso correto, por exemplo. Então tem os riscos, né, da estrutura. Então essa preocupação sempre teve, né, de fazer, de ter qualidade, de ter um produto bem feito, bem elaborado, ter bons profissionais para isso, né. Então a gente investe muito na questão de profissionais, tá, os profissionais de engenharia que trabalham. A gente conversava um pouquinho antes ali, e eu usei essa palavra, que problemas todo mundo tem, a forma que você vai resolver é o que faz a diferença, né? Então, esses 25 anos aí, acho que é muito isso. A inteligência na parte de operacional, de montagem, isso conta muito, né? Como é que você vai fazer? A gente tem algumas... A logística. A gente já pegou algumas montagens aí difíceis, né? Porque quando a gente fala, principalmente na estrutura metálica, a gente não trabalha só com galpão, né? Eu não vou fazer só... Às vezes as pessoas correlacionam uma estrutura metálica sempre com galpão, mas a gente atende a indústria alimentícia, né? A gente fizemos obra aí para Marilã, então produtos aí que tem que ter uma qualidade realmente muito bem feita, não pode pensar até do pó que vai ficar ali, né? Na estrutura não pode, então tem que ser perfil tubular, fechado, tal, montagem. Isso, quando a gente fala isso, é assim, eles precisam fazer uma linha de produção nova. Aí eles têm os equipamentos, mas a estrutura para colocar esses equipamentos não vem normalmente. Às vezes é produto importado, às vezes é produto nacional aqui mesmo, mas normalmente o fabricante da máquina não faz esse produto. Onde a gente entra, é como se fosse fazer um prédio, às vezes de 3, 4 andares metálicos, aí, cheio de equipamentos, calculando aí os esforços que tem que ser para cada equipamento desse. Então a gente trabalha a nossa engenharia com engenharia,
essas empresas. Seriam projetos personalizados? Isso, projetos personalizados, para atender mesmo o cliente. A indústria do plástico, a gente tem muito nessa linha, né? Muita plataforma que a gente chama, né? Imagina, talvez, para ter uma ideia, essas plataformas de petróleo que a gente vê, né? Sim, Cheio de sim. equipamentos. É basicamente isso, né? Aí eles precisam colocar esses equipamentos todos numa linha para iniciar um processo, que alguns processos da indústria, eles precisam ter essa linha vertical, né? Começar com uma certa altura e vem descendo até sair numa linha de produção. Então a gente tem feito isso para grandes empresas. E aí trabalhamos aí parte dos parques, hoje a gente atuando alguma coisa aí também, né? Fazendo, né, nesse mercado. Então a Metálica ela tem uma diversidade muito grande. Logística, parte de ajudar a gente chama de um produto chamado uretizadores aí, que é um produto que a gente ajuda na indústria plástica, na parte dos tubos, conexões aí, né? Para eles melhorar esse pátio deles, verticalizar esse espaço. Então, são vários outros itens que a gente desenvolve junto com a E necessidade. seria um caminho futuro para vocês, porque cada vez mais difícil ficará a mão de obra, né? E como tu falou antes ali, pô, a gente já vive num estado de pleno emprego, que é um estado que a educação tem uma educação boa, então o pessoal não quer mais hoje, né, pegar no pesado, digamos assim. A padronização de produtos, vocês já chegaram a pensar como uma solução futura? Sim, quando a gente faz o nosso planejamento estratégico, ele está ali. A gente está trabalhando para... Olhando para... olhando de que forma a gente vai fazer isso, porque a gente precisa ter um produto que seja... que atenda o cliente, né? E aí você vai falar dos vão livres que precisam atender hoje cada vez maiores, né? Aí tu tem que ter eficiência no custo e eficiência na montagem, né? Fabricação e montagem. Então a gente vem trabalhando isso, vem fazendo alguns estudos de que forma a gente pode melhorar esse processo, né? Automatizar o quanto mais esse processo, principalmente de fabricação. Mas a montagem, por mais que ela seja, que se consiga diminuir o efetivo, ela vai precisar de obras, vai precisar de equipamentos, né? Sim. Pode ser, sai da metálica, vai para o pré-fabricado, ele já é um mercado que já atende hoje isso, né? Aí eu coloco menos pessoas com mais equipamentos e monta grandes vãos, grandes, né, obras em pouco tempo, né? Então já é um pouquinho diferente a dinâmica de outro. Mas eu acho ainda, por mais que vocês estão com 25 anos de mercado, a gente sabe que já existe há muito tempo. O Brasil ainda não tem uma cultura forte da estrutura metálica, né? Por mais que a gente fale que gere menos peso na obra, vãos livres maiores, pé direito, a gente consegue explorar muito mais o espaço interno, acredito eu, né? Sim. Mas o Brasil ainda não tem uma cultura... O brasileiro gosta de ver a massa do cimento, né? Porque senão não é obra, né? Em 2012, eu fui para São Paulo fazer um curso na linha do steel frame. Que é uma linha que a gente dá uma olhadinha para ela, mas não é o nossa intenção, pelo menos a curto prazo, de entrar. Mas realmente, é uma coisa que, quando eu fiz esse curso lá, eles levavam a gente para ver uma casa que já tinha 8 anos pronta. Eles falavam assim, quando vocês passarem pela porta, vocês vão observar que tem uma parte dela que está mais marcada, está mais... Eu assim, quando a gente sair, eu vou contar para vocês por que é. Que essa parte ali tem uma... É que todo mundo quase que entrava, dava uma batidinha na porta. Pra ver se tá firme, né? Para entender ali se aquilo ali não, realmente é forte, não é? Então era uma coisa que ela falou, e realmente, ela falou assim, olha, eles fazem um trabalho bacana, já desde a época ali, né? Eles já atendiam na linha de steel frame, fazendo grandes obras, assim, principalmente em residências, em Alphaville, e essa empresa, eles tinham bem definido, eles só ia atender um raio de 100 km de São Paulo, tal, mas eles estavam treinando as pessoas que queriam entrar nesse mercado para justamente fazer bem feito a parte do steel frame ou a estrutura metálica, né? Mas a estrutura metálica, a gente consegue realmente fazer bons projetos, economizar. Ainda é difícil, quando a gente fala em custo, a gente saber efetivamente, né, entre o custo de uma obra convencional para uma obra industrializada, né?
Mas porque tem alguns estudos já e tal, Uhum. e fala que empata, uns dizem que está economizando e tal, mas assim, ainda não tem esse número exato para fazer. Mas a gente, nessa linha que cada vez mais mão de obra escassa, não vamos fugir disso de cada vez mais a gente ter obras industrializadas, tanto na residência, na obra comercial hoje já é industrializada, né? Sim. E, então tem trabalhando isso. E realmente o brasileiro, a gente não tem muito essa cultura ainda de projeto. Onde você ganha tempo? Se dedicar mais, investir mais tempo no projeto para depois a gente efetivamente sair para fazer a obra, né? Uhum. Porque enquanto você está fazendo no papel, você está gastando ali, investindo na engenharia, no projeto, na arquitetura, trabalhando, fazendo isso, você não está gastando esse tempo lá na obra. Às vezes demora mais um pouquinho, né? O brasileiro tem uma ansiedade de ver as coisas prontas, Uhum. então hoje tem muito isso, né? Sim. Saiu o projeto arquitetônico, você vê o cara já está com o pedreiro na obra, Sim, sim. ainda é, ainda é barato, o cara Eu tô rindo, mas porque eu acho que eu faria o mesmo, né? não, porque às vezes ainda é barato, o cara, a tomada era aqui, não, agora eu não quero mais aqui, agora muda lá, agora faz isso. E quando você vai para uma obra industrializada, essas questões têm que estarem resolvidas, né? Sim. Por isso que a gente vê lá fora, montou a obra em X dias. Mas todo o processo antes, né, que aconteceu de projetar, de fabricar, de planejar, de fazer como vai ser a montagem, tudo isso está incluso nesse Passou tempo. pelo BIM ali, né? Que é a É, compatibilização do questão de projeto. projetos, tudo isso já está tudo resolvido. Então você vem e a obra vai acontecer, não tem para por isso ou faz aquilo, agora era aqui, agora mudou lá. Sim. Né? Então, A gente tem quem me falou isso, se eu não me engano, foi um engenheiro da Azul. Se não foi da Azul. Que ele falou que o brasileiro tem o costume realmente de planejar em um para executar em 5, né? Enquanto empresas, países de primeiro mundo planejam em 5 para executar em 1, né? sim. E o custo do planejamento ele é muito menor que o custo propriamente da operação em si. Sim, sim. E se torna muito bom, né? Só que a gente não consegue ver isso, porque a gente é muito imediatista, né? Como tu falou, saiu arquitetônico, tu já tá com a enxada lá mexendo no terreno, porque tu quer ver alguma coisa acontecer, né? Sim. Enquanto não tiver gente na obra, pra ti tu não sossega. Entende? Então a gente vê essa questão. E a compatibilização, eu acho que até com a estrutura metálica se torna mais fácil, né? Sim. Ou não. Aí vai de cada projeto, né? Uhum. Depende muito do que vai ter, né? Nos projetos. Hoje já tem bastante tecnologia, vamos dizer assim, para unir a metálica com outros elementos, né? Para fazer isso. Desde a questão de parte elétrica, parte hidráulica, já tem elementos, né, pensados. No passado a gente não tinha muito isso, né? Cada solução é uma solução. Uhum. E talvez isso é que as pessoas talvez não ficavam tão felizes com o resultado do projeto final. Mas hoje tem bastante tecnologia, tem bastante produtos hoje para fazer essa computabilização do projeto, né? Essa harmonização de tudo isso, né? A gente está agora para construir. A gente comprou um terreno ali no Saguaçu e um terreno super alto, assim, quase cota 40. Muito alto o terreno. E uma das discussões com a arquiteta foi justamente isso. Foi que, vamos fazer o seguinte, tu tem duas opções aqui. Ou tu vai gastar daí, uma fortuna refazendo os muros de AIM, uma fortuna, por mais que seja uma região extremamente rochosa ali, que é no Morro do Finder, ali naquela região ali, Sim. ou tu vai para a estrutura metálica, muito menos peso sobre o terreno, fundação, tu investe menos em fundação, porque tem menos peso e tudo mais. E eu sou super adepto a isso, sem falar velocidade, tá louco? 2 meses tua obra tá ali, imagina, né? Sem sujeira, né? E aí eu conversei com algumas pessoas sobre isso, e algumas pessoas um pouco mais, com uma mentalidade mais ainda não, o vento vai levar a tua obra.
vai começar a rangir, né? Então, é aquela batidinha na porta ali, eu entendi. Então, eu acredito que se a gente construir metálico, que vai ter a marquinha na nossa porta lá também. Para ver se realmente Tá firme a casa, né? Tá firme. Aí você ganha ali uma qualidade de acústica, tem vários benefícios que trazem, né? Sim. Mas tem essa insegurança cultural ainda que tem que ser... Mas aos poucos tá evoluindo, né? Se a gente vai para fora aí, os países já trabalham muito, há muito tempo, há muitos anos, né? Já se faz o sistema construtivo a seco aí, né? Ou seja, no steel frame, ou misto, né? Então a gente já vê isso lá fora, faz muito forte, né? Legal. Existe alguma expectativa de expansão para vocês? Ou não? Buscar mais mercados, abrir unidades fora? Hoje a gente está num momento de transição, né? A gente temos duas indústrias, 2 parques fabril, né? Um antes era na Rua Tuiuti, agora a gente está na BR-101. Na verdade, os dois estão na 101. Um em Pirabiraba e o outro ali depois da lombada eletrônica, um pouquinho ali, né? Perto de Santa Catarina. E a gente está fazendo essa expansão. Nesse momento, justamente para poder atender a nossa capacidade produtiva. Então a gente está nessa bem nesse momento. Bem nesse momento, né? Então a gente está unificando até início de janeiro, aí já para estar rodando as 2 plantas no mesmo espaço. A gente está com um terreno hoje de 49 mil metros quadrados, que antes a gente tinha um terreno muito pequeno, então isso atrapalhava o crescimento, porque as peças são muito grandes, né? Então, por mais que a gente tinha uma capacidade, às vezes, produtiva interna, de girar 24 horas, mas a gente se limitava, a logística era um problema. Hoje, a gente está passando esse problema de logística, né? Principalmente em tamanho de área, né? A área construída, a gente está aumentando e vamos aí aumentar, então, a capacidade de atendimento, pensando na região, no pré-fabricado. E a metálica também, né? Hoje a gente coloca a capacidade produtiva nossa, né? Aumentar a capacidade produtiva. Essa foi o nosso planejamento do ano passado. Para esse ano a gente atingiu, acho que uns 80% dessa capacidade que a gente planejou fazer, né? Porque a gente também estamos produzindo para nós e produzindo para o cliente. Então a gente tem que ir cadenciando isso aí, né? Tem até alguns terceiros lá, nos ajudando agora nesse momento aí, né? Então a metálica já está nesse endereço novo, né? Já está rodando ali, e o pré-fabricado a gente está organizando agora para fazer essa mudança aí, para a gente poder ter esse crescimento, né? Essa expansão, por assim dizer. Então, na metálica a gente está bem resolvido, no pré-fabricado também, assim, no sentido de tecnologia. A gente já está fazendo peças grandes aí, vão livres aí de 30 metros de vão livre. Então, obras com 14 metros de pé direito. Então, já temos condições de atender um mercado aí que tem uma necessidade de Joinville, né? Joinville, região nossa aqui, né? De atendimento. Então, a gente está muito bom. A gente vem se preparando para isso, né? Então, até aquela conversa inicial ali de vai colocar, mas a gente tem, no pré-fabricado, a gente tem vindo num crescimento muito grande, né? Nós somos 4 anos aí de pré-fabricado, mas já temos várias obras aí bem interessantes, importantes, que a gente já fez, né? Sim. Então hoje a gente já não tem mais barreiras, né? E aí quando a gente junta também as 2 disciplinas, a metálica e o pré-fabricado, a gente consegue entregar mais solução ainda pro cliente, né? Ele vai montar uma planta industrial. Eu vou atender ele desde a parte logística do galpão dele, desde a parte dos pipe rack, desde a parte da plataforma, dependendo de alguma coisa, a necessidade na questão de logística dele, a gente desenvolve também. Então a gente consegue hoje, entendendo que Joinville, a gente fala Joinville, mas fala região aqui, né? Sim. A gente está em crescimento e vai crescer mais ainda, sabendo, entendendo que estamos para ter o porto em expansão e tudo que vem acontecendo na região. Talvez o litoral subindo mais, né? A obra subindo para cá. E a gente tem uma região muito rica, né? Vamos dizer assim, apesar das nossas rodovias não nos ajudar tanto, mas
questão portuária, essas coisas, logística ainda é bom, né? Tudo muito próximo, a gente consegue... Joinville é maravilhoso. a gente consegue se movimentar muito bem, né? Desses players nessa questão de logística, ainda tem área industrial para crescer, ainda tem espaço ainda, né, para receber. Sim. Então, legal. Tem grandes empresas aí em outras áreas, né? Tem tecnologia que atende. Nossa, o Joinville é bem servido, né? Sim, na verdade a gente é cercado por portos, não porto, né? Portos, né? A gente é cercado por portos, por indústrias. Existe sempre uma discussão, né? Porque o pessoal falava que Joinville era muito rica, mas a gente sabe também que o PIB de Joinville se concentra em umas 3, 4 esquinas, né? Aqui na frente temos um exemplo de um dos PIB de Joinville aqui na frente, né? Então, a gente sabe que existem empresas muito grandes aqui. É diferente de cidades como Jaraguá, Blumenau, que existem empresas... Tem a WEG, excluímos WEG, essas dali, mas tem empresas que são grandes, mas é muito mais distribuída essa riqueza, né? Né? Joinville eu vejo que tem um 880 aqui bem grande, mas a região em si toda aqui ela é muito boa, né? Tirando a dificuldade, obviamente, da questão da mão de obra, né? Que a gente tem. Referente a... Vocês vêm são 25 anos de empresa, né? Então vocês pegaram muito mudança cultural, né? De como as pessoas até respeitam a empresa, né? Então foi uma época que a valorização do trabalho era muito alta e passou para uma época que as pessoas simplesmente entro ali, fico com medo, não quero mais, vou embora, né? Então, como foi lidar com isso, né? Porque imagino que eu estou rindo aqui porque é um aprendizado, eu vou dizer que um aprendizado constante, diário em relação a isso, né? Sim. Mas a gente, obviamente, tem que ir se adequando e fazendo, né? E o mercado está aí. É uma historinha bem rápida que às vezes eu conto lá para as pessoas falarem. Meu primeiro emprego em Joinville era procurar emprego. Saía todo dia de manhã, bicicletinha, passava em todas as empresas. O mercado era muito diferente, né? A gente ia na frente de uma empresa, eles te olhavam e chamavam uns 2, 3... A pastinha para entregar para o porteiro lá, né? Quando recebiam, né? E indicação. E eu falo assim, você trabalha com 14 anos, carteira assinada, né? Então a gente tinha que ter, no mínimo, para não fazer feio, 2 anos e meio de carteira assinada. Sim. Se o cara fosse olhar a tua carteira, estivesse abaixo disso, né, nem não continuava, né? E hoje não, né? Hoje mudou muito, né? Essa relação, até pela oportunidade que tem, né? Sim. Ainda eu comento que tivemos uma época em que as empresas, elas procuravam o candidato, né? Hoje o candidato procura... quer dizer, a empresa continua procurando o candidato, mas antes você tinha oferta, você escolhia quem você queria trabalhar com você. Sim. Hoje o candidato ele escolhe onde ele quer trabalhar. Sim. Né? Ele vem na tua empresa, trabalha um pouco, realmente, estou insatisfeito, não sei o quê, e vai embora. Então falta um comprometimento, sim, né? Eu acho que tem uma questão... Acho que de ambas as partes. De ambas as partes, né? Acho que tem que ter um respeito. Acho que, como está muito fácil isso, as pessoas perderam realmente assim, o respeito, pararam de pensar um pouquinho além, né? Porque às vezes está tirando uma vaga de alguém que realmente queria estar naquela oportunidade, ele entra, fica pouco tempo, entrou sem fazer uma análise, sem avaliar, então sem saber se queria trabalhar ali, fui contratado. Mas, então, por mais que a gente tenta fazer um filtro, por mais que a gente tenta mostrar a cultura da empresa, né, para que a gente erre menos nessa contratação, mas ainda tem, né? Tem as pessoas que às vezes estão ali e tal, faz. Então... eu acho que, pegando nessa questão de rotatividade, a gente teve dificuldades, né? Alguns problemas com isso. Num passado não tão distante, porque a gente não tem muito tempo de casa também, né? Mas muito pelo que tu falou, de não fazer uma boa pré-seleção antes. E outro ponto também é que a gente contratava muitas pessoas júniores, né?
E o júnior, a pessoa que é júnior ali, que está iniciando essa carreira, está querendo se descobrir, entende? E hoje a forma de se descobrir de uma empresa mudou, né? Antigamente a pessoa ficava lá, tentava entender, vou evoluir. E hoje, fica um pouquinho aqui, ele fica um pouquinho ali, ele fica um pouquinho lá. E isso entrou numa discussão da gestão, que eles falaram que da empresa. Não, mas o currículo lá é mais sujo que o pau de galinheiro. Daí eu falei, mas o que vocês querem? É uma pessoa nova, uma pessoa que está se descobrindo nesse mundo, né? Então a gente tem que até mudar a nossa percepção de como a gente vê isso. Né? Sim. Fala, não, tá tudo bem. Diferente de tu pegar um caboclo barbado ali, né, que vai chegar lá na empresa, 30 anos na cara, que daí pulou de 6 meses num, 3 meses no outro, 8 meses no outro, 1 ano no outro, 3... Aí já é diferente. Entende? Então, até essa percepção do gestor ali, a gente tenta cuidar um pouco. Né? Falar, não, entendo que são fases de vidas ali, né? É diferente. Uma pessoa, ela não sabe o que ela quer da vida. A outra pessoa já tem que ter mais maturidade para entender que, meu amigo, não é um mar de rosas a vida. Tu tem que trabalhar, tem que baixar a cabeça. Mas eu quero ser livre. Até que mude o modelo econômico, vai funcionar assim as coisas. Né? Então, a gente tenta ter um pouco desse cuidado. Mas isso aí é uma... E eu imagino vocês, porque tá louco. E isso aqui, né? Porque vocês vieram do 8 para 80. Né? De uma ponta para outra. Sim. E hoje, assim, e até falando de pessoas, né? Sim. As pessoas hoje têm querem o imediato, né? Que as coisas já aconteçam naquela hora. E aí, se eu voltar um pouquinho, falar um pouquinho, juntar a indústria com a educação que nós tínhamos hoje, né? Aqui, Escola Técnica Tupi, Senai, eu falo que nos últimos anos a gente perdeu um pouco do nosso chão de fábrica, de modo geral, né? O ensino, ele não está muito voltado mais para isso. Ele não treina mais boas pessoas para estarem ali, né? A gente teve um momento aí que, vamos fazer tudo fora, vai para a China. Então, acabou quase que os torneiros, os fresadores e tal. E antes tinha uma escola para ensinar isso, porque tinha uma demanda para atender. E essas demandas, elas foram caindo. Então, fora essa questão cultural, a gente ainda tem essa questão profissional, né? Essa questão profissionalizante, para a gente ter essas pessoas aí. Eu falo assim, hoje é um risco que eu vejo que a gente caiu no mercado da indústria, porque não estamos pensando em formar profissionais. E não estamos fazendo eles verem que essa é uma área que vai ser muito bem, e vai ser muito mais bem remunerada, né? Porque é onde você se torna um bom profissional, faz um bom trabalho, você vai receber por aquilo ali. E tem um mercado muito grande para as pessoas em relação a isso, né? Teve uma época que eu tentei, junto com a assessoria técnica, até fazer um curso justamente para treinar profissionais e fazer eles entenderem que tem essa demanda de mercado, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa voltar a olhar para isso aí, né? O Senai, as empresas voltar a treinar, voltar a fazer, voltar a ter aquela seriedade que a gente tinha no treinamento, na preocupação de ter os profissionais da indústria, né? E é regional, né? Sim. Então, nós, no nosso mercado de pré-fabricado e estrutura metálica, nós não temos grandes players, grandes empresas fazendo isso, né? A gente atende o mercado, mas não é um centro nervoso, né? Você vai para o Rio Grande do Sul, pega Amaral, aquela região, então lá você tem lá o Senai, fazia o que? Tinha cursos de projetista e estrutura metálica, curso disso. Então eles treinavam os profissionais para atender aquela demanda, né? Nós já fizemos isso, já buscamos profissionais lá, justamente por isso. Porque às vezes a gente não consegue ter essa demanda aqui. E eu vejo assim que é uma preocupação. Se a gente vê alguns países fora, eles voltaram a trazer a produção para eles, né? Entenderam que tem um risco. E o que a gente fez? A gente mandou a nossa tecnologia, mandamos tudo. Lá eles tinham pessoas e tinham preço. Agora eles têm pessoas, têm tecnologia e tem preço bom também. Então a gente ficou na mão e a gente perdeu. É uma coisa que eu sempre olhei assim com muita preocupação. A produção da indústria está na mão
de outro país, né? de outro país. Sim. A gente deixou de ter essa mão de obra especializada nossa aqui, né, para mandar para fora, treinar as pessoas fora. E acabou que o mercado fica um mercado obsoleto, que hoje que a gente tem essa dificuldade hoje talvez de resolver, né? O Brasil é autossuficiente, nós temos tudo aqui, mas aí a gente tem essa questão, uma barreira que a gente precisa pensar aí nessa questão Que é educação. Que é educação. Que é educação. Mas no final a gente gira e cai na educação. Inclusive a Apo Educação, a plataforma, a gente montou ela com o intuito de ser braço de educação da indústria e do mercado B2B. Porque a gente via um abandono grande aí na questão do mercado B2B da indústria, né? da linguagem da indústria, da fábrica e tudo mais. Porque são mercados diferentes, né? E até... e a gente tem que aprender, isso eu acho bem importante, tem que aprender a lidar com as novas formas de que as pessoas, com as novas gerações, com as novas... Para nós é difícil, né? Porque, pô, a gente, como eu falei, a gente ficava entregando currículo lá na Poli, Sol, e batia na obra, ia no meio do terreiro lá para ver se tinha alguém lá na obra, e ia lá no fundo e voltava, e no mesmo tempo tu estava coberto de barro até os joelhos, daí tu tinha que atender outro cliente dentro do escritório, então era um jogo de cintura federal, assim, só que mudou, né? Sim. E a gente tem que saber lidar com essa outra forma, né? E acredito que a gente vai aprender a lidar muito com isso por meio da educação. Se a gente acredita na nossa posição que isso é errado, não vai ser goela abaixo, que a gente vai mostrar que essa posição um pouco mais que a gente é contra, ela é errada, é a educação que vai mostrar isso. É o exemplo. A gente teve muitos conflitos aqui dentro com pessoas mais jovens que falavam, porque você deve fazer isso, porque você deve fazer aquilo, porque blá 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 blá. Aí tu olha o que a pessoa fez ali até hoje na carreira dela, gravou 3 vídeos para postar no YouTube, por exemplo. Entende? Então, e nem desmerecendo, né? Mas tem muitas horas de voo ainda. Daí teve um caso que a pessoa teve uma discussão com a diretoria aqui da empresa e me perguntaram mas e aí, qual é a tua opinião? Eu falei, cara, deixa que o tempo mostra. Eu falei, não adianta a gente tentar brigar ou fazer alguma coisa nesse sentido e tudo mais. Tipo, o tempo vai mostrar. E o tempo vai mostrar principalmente para a pessoa. Né? E dito e feito. Passou acho que 1 ano e meio, 2 anos. A pessoa veio até mim, pediu desculpa. Falou que hoje tem uma visão um pouco diferente de como ele via aquilo lá atrás. Eu falei, e ainda vai mudar. Eduardo, eu falei, ainda vai mudar. Vai ver mais diferente ainda. Entende? E a tua questão é ter maturidade para entender isso. Só que as pessoas não estão dispostas a esses conflitos e a entender que dentro de uma empresa, em cultura, em formação de processo, em tudo mais, vai dar BO antes de ficar bom. E tem um pessoal de uma empresa de tecnologia que a gente conversa muito, que também tem outra, né? A tecnologia ela tá tão rápida que daqui a pouco os processos que eram perenes durante 1, 2, 5, 10 anos, hoje vão durar meses. E a gente vai ter que reciclar o processo de novo. Então, o processo que durava muito tempo vai durar pouco. E a gente vai ter que ter essa cultura de adaptação dentro da empresa, senão a gente vai morrer. Né? E aí que eu vejo que essa geração não está preparada para isso, para esse ciclo de mudanças rápidas, né? Que é o que vai ser necessário para esse novo mercado de trabalho. Tu tem que se adaptar. Tu não pode ser mais a pessoa que vai lá e aperta um parafuso e tu só faz isso. Né? Tu tem que ter uma visão um pouco mais dinâmica das coisas, né? Ter disciplinas complementares para complementar aquele teu conhecimento específico que tu atua. Né? Então essa é uma guerra de vocês,
é uma luta nossa, é uma luta de um monte de gente que a gente vê. Né? E eu sempre comento assim, não está correlacionado à idade, está correlacionado à mentalidade das empresas. Eu não me considero uma pessoa com muita idade, eu tenho 30, né? Tá dos 30. Então, é muito correlacionado com a maturidade, eu acho. O quanto a pessoa se coloca em alguns desconfortos, né? O crescimento é desconfortável, está lá escrito na parede, é o nosso lema, para que tu tenha esse pequeno salto de evolução. Não, isso é verdadeiro, assim, né? A gente acompanha. Estou mexendo com pessoas 30 anos, Sim, né? sim. Então, direto, indiretamente, mas a gente trabalha com pessoas. E quando a gente fala da nova geração, acho que todo mundo tem uma preocupação, mas é uma preocupação boa, né? É uma preocupação de querer ajudar. E, e hoje tem um gap aí, que eu acho que porque tem uma geração lá dos 70 que já não consegue comunicar com essa geração aqui. Né? Sim. Os extremos não rolam. Não fala. Eu estou no cinquentão aqui, então ainda tem um jogo de cintura. Tem um jogo de né? cintura para essa comunicação, né? Uhum. E eu acho que isso é importante, né? Para nós entendermos a nossa geração e ver como a gente pode contribuir para essa nova geração, né? Para a tomada de decisão dele, para olhar o mercado, né? E eles olhar para nós, né, que estamos aqui, opa, nem tudo é verdade, nem tudo é razão, mas vamos ter um ponto de equilíbrio aqui, né, para que a gente possa caminhar juntos aí, né? Porque a gente não pode pegar e generalizar, né, falar que a nova geração porque tem muitas pessoas boas, Sim. Tem muitos jovens aí que vêm crescendo, vêm fazendo, tem uma questão talvez de educação, tem uma educação no lar, quando a gente mexe isso vai longe, né? Vai muito longe, né? Porque tem todo um contexto, tem toda uma... Mas é uma preocupação, sim, né, que a gente tem em relação a isso, como é que vão fazer, como é que a gente vai trabalhar isso. As pessoas hoje já, se for trabalhar sob pressão, eu não quero, se for isso, eu não faço. O grande meio tem acontecido isso. E como é que a gente trabalha? Né? Não tem um mundo ideal. A gente gostaria, né? Quantas vezes você queria, vou fazer isso, desenhar e não quero... E vai ser pronto. Eu sou da empresa, então isso aqui eu não vou me envolver. Não é assim, né? É muito bonito, mas na grande realidade a gente precisa se envolver. A gente trabalha sob pressão, né? É o melhor dos mundos? Não. Mas é o que a gente tem. É o que a gente tem. Eu falo, tem o cara que manda na gente, que para nós é o meu cliente. Né? Sim. Eu falo, nós temos que ter duas relações importantes. É o cliente e o fornecedor. Você não pode deixar nenhum nem outro. Né? Esse que precisa, que nos alimenta, e o fornecedor, se você não tiver uma boa relação com o fornecedor, também não vai. E o mais importante ainda são as pessoas, né? Que estão na sua empresa, que vão fazer tudo isso acontecer, né? Mas eu não adianta eu ter um monte de pessoas boas, capacitadas, mas se eu não atender essa demanda minha, que é o cliente, não vai me resolver nada. Às vezes tem um quadro bonito, todo mundo muito bonitinho, treinado, mas se a gente não conseguir atender a demanda do cliente, se o cliente é um cliente que me dá pressão, que foi fazer, a gente tem que estar capacitado para isso. Então é isso que a gente tem que enxergar. Né? Quando a gente fala em custo, quando fala em salários, quando fala, tem uma coisa chamada mercado. Sim. Esse é o cara que manda em tudo e que vai falar para nós. Eu conto uma historinha, quando a gente vai falar em questão de valores, salários, esse pessoal querendo ganhar mais, né? Essa nova geração. Fala, mas por que essa área ganha tanto, esse aqui não ganha, por que isso aqui... Eu falei, olha, eu vou te explicar bem simples. Você faz o custo de quanto você quer que cada um dos nossos colaboradores ganhe. Eu pago. Você vende. Vende essa hora lá fora no mercado. Se você vender, está tudo certo. Né? Aí eu estava explicando, ele falou, porque tem uma coisa chamada mercado. Não é o que eu quero pagar. Né? Claro que você quer. Quem que não quer ter uma empresa pagando bem? E a gente paga, né? Assim, vai pagando, vai fazendo, mas existe mercado, existe sindicato, existe as coisas que regularizam isso aí. Então, às vezes, não tá só na empresa. A gente tem que entender o cliente, tem que entender o mercado. Aí eu falei, vamos fazer isso? Você coloca aqui e vende lá na frente para mim. Está tudo resolvido.
para ela entender, porque eu falei, a conta não é daqui para lá, é de lá para cá. Na grande maioria das vezes, né? Sim. E aí a gente tem que ter a melhor eficiência aqui dentro para ser eficiente, para fazer sobreviver, para sobrar caixa, para sobrar isso aqui, para a gente poder se manter no mercado e fazer. Então, eu tô falando isso assim, na questão da, que às vezes É uma dinâmica interessante de fazer isso, né? Porque às vezes as pessoas começam a olhar, mas muito fácil, né? Muito fácil, né? Mas você precisa estabilizar isso na outra ponta, sem né? esquecer do salário do nosso maior sócio, né? Sim. Isso foi muito engraçado, porque nós tínhamos um diretor de operações aqui, e ele chegou para nós uma época com uma caneta, com um papel, né? E uma caneta, assim, ele chegou na nossa mesa, assim, minha e do Cris, o Cris, diretor financeiro. Ele olhava assim e ficava inquieto. E ele vinha para trás, ele vinha para frente. Daí ele falou assim, ó, que daí a gente, como que funciona? É o diretor executivo, eu determino as estratégias gerais da empresa, metas e tudo mais. Diretor financeiro e operacional, eles desdobram, e aí a gente vai desdobrando as metas para baixo, né? E o Cris passa as metas de centros de custo para a operação. A gente pode chegar nisso, porque senão a gente vai começar a ter prejuízo. E aí ele chegou, não tá errado. Vocês estão passando a perna em mim? Vocês estão, como ele falou, e ele num tom de, né, perdido, um rapaz mais novo também. E vocês estão passando a perna? Tem mais dinheiro aqui. Vocês podem me liberar mais dinheiro para mim conseguir investir mais na operação e pagar mais e dar aumento e tal. Não, tá o tamanho da margem aqui. O Cris olhou para ele e falou assim, o que tu calculou aí, Anton, né? Não, porque eu calculei isso aqui, eu calculei isso aqui, eu calculei isso aqui. O Cris olhou e falou, cara, tu esqueceu alguma coisa aí. Ele, não, tá aqui, olha aqui o quanto sobra aqui embaixo, dá pra aumentar o salário, dá pra não sei o que. Anton, tu esqueceu alguma coisa aí, ó. Ele, não esqueci nada, não sei o que. Ele falou, onde tá o imposto? Daí deu a calculadora, eu coloco o imposto no meio, daí ele colocou o imposto assim. Ele falou, não é possível. Ele falou, agora da onde a gente vai tirar? Daí ele começou a amadurecer nessa questão de olhar muito para custos, né? Que no começo da empresa formava muito caixa, que é uma estrutura menor, né, e tudo mais. E depois ele olhou e falou, meu Deus. Eu falei, isso daí é a realidade do empreendedor brasileiro. E a gente é chicotado dos dois lados, né? A gente é chicotado pelo governo e pelo trabalhador, né? Se a gente fosse o ruim da história, né? E ali foi muito bom esse momento, até porque foi meio descontraído, né? E ali ele olhou e falou, realmente, agora eu entendo tudo que vocês falam. Eu falei, que bom. Esse é um ponto de maturidade para ti também. Então, por isso que eu falo assim, tem algumas coisas que deixa que o tempo revela, né? Deixa que o tempo mostra. Não adianta tentar ficar empurrando goela abaixo, que não vai, né? Pra gente... tem uma questão interessante pra gente caminhar pro final. Tem um parceiro nosso aqui, já gravou aqui conosco também, que ele é o Carlos, da Daxo Construtora. Certo. E a Daxo, alto padrão do alto padrão, né? Não sei se tu conhece E eu achei muito legal que tu estava falando antes ali da questão do valorizar, né, o empresário, a pessoa que faz o trabalho da mão de obra em si. E eles têm, se eu não me engano, um projeto chamado Profissão Empreender, que essa Profissão Empreender visa mostrar que o pessoal que trabalha na obra, que o pessoal que está ali, é tão legal quanto qualquer outra coisa. E ele usou um exemplo que eu já tinha utilizado antes também, e uma das coisas que a gente fez falou, parem de achar que o soldador, parem de achar que o carpinteiro, que esse e aquele tem que chegar na obra com um carro velho. Vamos começar a mudar essa mentalidade.
tem que chegar mal arrumado. Tem que chegar arrumado, tem que chegar... Ele usou o exemplo dos Estados Unidos, né? A Europa também. O cara chega na obra com aqueles caminhonetão, cinto ali, cheio das ferramentas, tudo impecável, bem cuidadas, bem vestido. Ele falou, é essa a visão que a gente tem que passar no mercado. Porque senão a gente não vai conseguir retomar esse crescimento de mão de obra nesse mercado específico. Eu achei super interessante esse projeto deles, assim. Porque eu nunca tinha pensado dessa forma também. Porque a forma com que é vendido o que é essa profissão é ruim, é pejorativa. Né? E acaba com que faça que a pessoa não queira mais trabalhar. Né? E é uma profissão que ganha muito bem, tá louco? Ganha muito bem. Eu tenho um conhecido lá que ele é marceneiro. E bom, assim, muito. Não acha mais marceneiro. E ele foi fazer uma transição de uma empresa para outra ali e tal. Eu falei, cara, bota o teu preço. Entende? Chega bem vestido, chega com posturas e tudo mais. Bota o teu preço, porque não tem mais o que tu faz. Desde que tu tenha maturidade para entender isso, para entender de outras coisas. Estuda, se renova e tudo mais. Então isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar sempre, né? Essa questão da tecnologia, dos profissionais, que a gente não vai falar só de chão de fábrica, né? Porque quando eu tenho um projeto bem elaborado, bem feito, fácil de executar, facilita o meu chão de fábrica, né? Facilita o entendimento da pessoa que está lá. Então isso dá uma dinâmica de produtividade, né? A gente faz formação de preço quilos homem-hora produzido. Então, quanto mais ele produzir, melhor a minha eficiência. E para ele produzir, quanto melhor o meu projeto, pensado, elaborado, mais eu vou ter uma produtividade melhor, vou ter um custo-benefício melhor. Então isso tudo é um conjunto, né? Vamos falar assim. E quando a gente volta um pouquinho para o profissional lá, o soldador, o montador, o pessoal, o pedreiro, que hoje a gente acaba tendo esses profissionais, né? Pelo pré-fabricado, eu falo que é um caminho, né? Que eles têm que ter, eu já tinha comentado isso, um caminho que paga bem, tem que olhar para a indústria com carinho, as pessoas voltarem a olhar para a indústria com carinho, porque eu vejo que às vezes eles estão se profissionalizando, mas não tem mercado para que todo mundo está fazendo. E o mercado está em uma lacuna, está aberta, mas precisa de bons profissionais. E se ele for um bom profissional, realmente vai chegar com um carro bom, porque vai receber bem, vai fazer. Então, é um caminho meio que sem volta, né? Para o nosso país. Apesar de a gente ter os nossos percalços aí como país, na nossa economia, né? Não adianta a gente falar que não, que a nossa política ainda atrapalha o nosso crescimento muito, né? Por mais que a gente consiga, o Brasil ele é fantástico, porque mesmo os políticos atrapalhando, a gente ainda vai enfrentando, vai passando e vai indo e vamos vencendo. Sim. Então, se a gente, na mão, né, não misturando muito, mas pegando aí, que se o nosso país melhorar o ambiente político, o econômico vem junto, fácil, né? Então, e se o econômico vem junto, é um crescimento, é uma cadeia, né? Então, precisa de bons profissionais, precisa de mão de obra, né? Hoje, a mão de obra nossa, se a gente observar, boa parte já vem de países vizinhos. Tá? A gente tem que começar a olhar para isso. Né? E tem vindo mão de obra boa. Tá? Não tem vindo mão de obra ruim. Tem vindo mão de obra boa. Como o nosso país é um país, eu falo, muito assistencialista, isso impede, às vezes, a pessoa de crescer um pouquinho. Ela fica acomodada nisso que tem ali. Então a gente não ensina a pescar, a gente fica dando peixinho todo mês e tá tudo certo. Então isso atrapalha até a economia de modo geral, né? Porque as pessoas não vão para cima para resolver, para estar ali realmente, não. Eu faço isso, mas eu faço com qualidade, eu faço bem feito, eu estou realizado com aquilo que eu faço. Então isso são questões que precisam ser lapidadas ainda na indústria, nós, né, onde Assis, então são metas que a gente tem que fazer, mas tem toda uma cadeia para ser resolvida em relação a isso.
Mas eu não vejo o mercado voltar só para a construção civil aqui diferente, sabe? Hoje eu acho que cada vez mais industrializado, cada vez a mão de obra tem que ser mais rápida, né? Tem que estar, quanto mais tecnologia a gente tiver a favor, vai ajudar, né, para fazer. Porque a tecnologia ela vai estar lá no equipamento de guindaste, ela está num drone que te ajuda, ela te ajuda Sim. de várias formas, Sim. né? Sim. Então, eu preciso ver tal coisa. Você não vai lá ver, né? Então, tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil, né? Sim, sim. Te ajuda muito, né? Então, a gente tem isso. Eu vejo assim que eu sou empolgado ainda assim com a indústria, né? Tem alguns amigos meus que falam, pô, tá acelerando. Eu falei, cara, eu acho que faz parte, a gente precisa, né? Sim. Eu já passei várias crises na empresa também, Sim. nunca quebrada, mas já pegamos Sim. as crises aí que te dá uma travada, né? E por algumas vezes eu chegava na empresa e eu pensava assim, ia descendo assim para chegar na empresa, olhava as pessoas que estavam ali e falava, cara, às vezes eu perguntava, né? E aí tem a questão do merecimento, né? Por que eu? Por que faz isso? Eu falo assim, cara, se a minha missão é essa, então vamos pegar essa missão de verdade e fazer acontecer, né? E aí tem todo isso que a gente passa aí, que é pessoas, é fábrica, é isso, aquilo, mas eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que se cada um realmente plantar uma sementinha e tentar fazer um pouquinho melhor, vamos construir melhor, vamos estar dispostos a ouvir, a crescer, a juntar essas nossas gerações aí, dá para fazer, sabe? Só que a gente tem que estar, normalmente, a gente falava antes, né? A gente tem problemas para resolver, é a nossa função. Sim. Eu tenho um empresário, um resolvedor do problema. Eu tenho um amigo meu que uma vez a gente foi tomar um café, ele estava estressado. Estressado, porque só chega problemas para mim, só chega problemas. E, cara, é a nossa função. Não é que as pessoas não consigam resolver. A nossa camada tática que está abaixo de nós, ela vai até onde deu. Aí para frente eles vão vir falar conosco. E a gente tem que estar pronto para isso, né? Tem que estar... A gente sabe o que vai acontecer. Vai chegar e você vai ter que resolver. Né? Que bom que a gente, às vezes, tenha condições de ajudá-los a resolver, né? Sim, porque, sim, perfeito. Né, então, o que não dá é para toda hora as pessoas não resolver e trazer o problema e você não... E que engraçado, porque é uma linha muito tênue, né? Daí tu fica sambando ali, né? Tipo, tenho que ajudar agora, não tenho que ajudar agora. Porque às vezes cria esse comodismo, enfim. Aí vale outro podcast para falar, acho que só disso daqui. Então, queria muito agradecer a tua presença. Já conheço a empresa, como já tinha essa visão muito boa da empresa antes já da gente se conhecer. Uma visão que, como eu falei antes ali, mais gourmet, né? E isso é muito bom, porque é a visão que a gente tenta construir do Universo Apo também. Então, parabéns pela empresa, parabéns pela história, e é isso aí. Aguardamos as próximas gravações aí, as portas estão abertas para quando quiser voltar. Agradeço a oportunidade de estar aqui também, né? E não tem como não dar os parabéns a você também, né? A história também é bacana. Legal ver você com 30 anos empreendendo, fazendo a diferença, trabalhando na educação do nosso país. A gente precisa disso, né? Precisa de boas pessoas, né? Isso que eu sempre falo, a gente tem que estar cercado de boas pessoas, querendo fazer diferença. Acho isso muito, muito importante. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Se puder contribuir, se a gente contribui, estamos à disposição aí. Legal. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!